Olá, família! Eu agradeço vocês por ripar o vídeo, tá bom? Quando ripa, o vídeo dá uma movimentada e aí mais pessoas acabam olhando o vídeo e falando, nossa, várias pessoas ali gostaram do vídeo. Então, é, o ripar o vídeo é igual dar um like, né? Ajuda mais no canal aí para ser mais movimentado e chegar a mais pessoas. Então, agradeço aí. Algumas pessoas falaram, às vezes não dá para ripar, verdade. Nós só conseguimos ripar o vídeo 3 vezes, tá bom? Por semana. Na outra semana nós podemos fazer de novo. Então, se você puder escolher esse vídeo para ripar, para levantar ele para chegar a mais pessoas, agradeço. Deixar um joinha, um comentário aqui, né? O famoso comentário aqui no canal. Até amanhã, que é o comentário que está trazendo a expectativa que amanhã nós vamos estar aqui. É um compromisso que amanhã nós vamos estar aqui estudando novamente. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar aqui Primeiro Rei, capítulo 12. Né? Salomão, ele morreu, envelheceu, morreu. E agora quem está reinando no lugar dele é Roboão. E Roboão aqui, ele está vivendo uma situação delicada. Não que ele tenha percebido isso, pelo que nós vamos ver no texto, tá bom? Mas já no império ali, né, no reinado de Salomão, havia muito imposto sobre o povo, a carga sobre o povo ali era muito grande, tinha trabalhos forçados, tá bom? Então tinha muita gente insatisfeita no reino, né, já pelo reinado de Salomão. E aí agora entrou um novo rei, que era o filho dele, Roboão. E aí o povo vai pedir uma aliviada, né, nesses impostos, nessas cargas. E aí vamos ver como que vai acontecer nessa história, o que nós podemos aprender. Lembrando também que havia uma profecia do profeta Aías dizendo que o reino seria dividido. E é isso que nós devemos tomar cuidado, porque às vezes algo que demorou anos e anos para ser construído, para unificar as tribos, unificar o reino, né? Davi trabalhou muito para isso, e por isso se faz muito menção a Davi, que ele conseguiu unificar as 12 tribos de Israel. E o que deu muito trabalho pode se perder em pouco tempo. Então, é isso que nós vemos aqui. Vamos estudar o capítulo 12 aqui de Primeiro Rei. O versículo 1 diz assim: E foi Roboão para Siquém, porque Israel foi a Siquém para fazerem rei. Repare que ele vai para Siquém. Siquém é como se fosse a capital ali da tribo principal, que era Efraim. Existia duas tribos que se destacavam aqui. A tribo de Efraim, tá bom? Que era a tribo da primogenitura, que foi dada a primogenitura para Efraim, e a tribo de Judá também se destacava, e o reino tinha sido dado, tá bom? Entre a tribo de Judá ali. Então essas duas tribos eram principais na questão aqui. E por que será que Roboão ele não foi coroado rei lá em Judá? Porque ele teve que ir para Siquém. Aqui já mostra uma indisposição do povo, tá bom? Então ele tinha que ir até lá para que conquistar o coração do povo. Ou seja, já havia muita coisa ruim aqui no reino e estava tendendo a não apoiar o novo rei. Então ele vai para lá para ganhar a graça do povo para ser coroado rei. O versículo 2 diz: E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nadab, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Aqui fala que Jeroboão, justamente aquele a quem o profeta Aías falou, que ganharia 10 tribos de Israel, esse aqui, Jeroboão, ele fugiu para o Egito porque Salomão queria matá-lo, né? Qualquer pessoa que ameaçasse o reino, é, Salomão queria destruir ali. Então, é, Roboão ele foge lá para o Egito, é o que nós vemos aqui, né? Não temos detalhes sobre essa ameaça, mas Salomão sentia ameaçado ali para os futuros reis ali, para o filho dele. Então, de qualquer jeito, Roboão ele foge para o Egito, tá bom? O versículo 3 aqui, ó, mandaram chamá-lo, ou seja, Roboão ele foi chamado a voltar. Eles queriam um representante aqui para falar com Roboão, tá bom? Então chamaram ali Jeroboão e toda a congregação de Israel foram e falaram a Roboão dizendo. Então
aqui eles conseguem com Jeroboão ser o porta-voz dele. Eles falaram tudo para ele e agora ele vai falar aqui para Roboão. Então, antes ali, né, de coroar ele rei, Roboão como rei, falaram o seguinte aqui, versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo, ou seja, colocou várias cargas sobre nós, né? Agora, pois, alivia tu é, é, a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que impôs, que nós te serviremos. Aqui o povo, a gente vê que eles se reuniram para falar com Roboão, que era o próximo rei ali, né? E aqui eles não estão fazendo uma revolta contra o rei. É muito importante entender isso. O que, que eles estão pedindo aqui, né? Eles estão pedindo aqui que o rei não cobre tanto imposto, diminui a carga do peso. Estão pedindo misericórdia, tá bom? Eles estão cansados aqui de sofrer, tá bom? Eles não pedem para derrubar o rei ou coisa assim. Eles estão pedindo, ó, alivia para nós. O versículo 5 diz assim, ó. E ele disse, ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim, e o povo se foi. Aqui eu achei prudente, né, da parte de Roboão, filho de Salomão, ele pediu um tempo para pensar. É óbvio, né, que a gente vendo o texto aqui, a resposta já poderia ter sido dada aqui mesmo. É óbvio que deve reduzir, né, os impostos, reduzir ali a carga tributária, não ter trabalho forçado. Então é óbvio que deveria ter isso, porque o povo está se queixando, eles não aguentavam mais. Mas aqui ele pede 3 dias e eu acho isso válido, ele ir pensar, porque para mostrar que não é uma atitude precipitada que ele vai tomar, tá bom? Então, aqui a gente pode observar isso, né? A maturidade dele. A maturidade de uma pessoa não está na idade que ela tem, está na observância que ela tem de ouvir, principalmente de ouvir a Deus, tá bom? Uh, buscar o Espírito Santo. A gente vai ver aqui que, a princípio, Roboão ele vai agir com sabedoria, buscando o conselho, tá bom? Sem tomar uma atitude precipitada. Porém, o principal aqui ele não faz, que é consultar ao Senhor. A gente não vê uma linha sequer desse versículo, vendo Roboão indo até o profeta, perguntando ao profeta o que se deve fazer. Então, todas as ações dele aqui, ele age por conta própria. Então, ele pediu esses 3 dias e vamos ver o que ele apronta nesses 3 dias aqui, ó, versículos 6 e 7. E teve o rei Roboão conselho com os anciões, que esteve na presença de Salomão, seu pai. E quando este ia e vivia, ou seja, esses conselheiros aqui, quem eram? Eram pessoas que viveram com Salomão, que aconselhavam Salomão, eles sabiam o que foi que deu certo no reino de Salomão, o que o povo estava insatisfeito. Então, aqui era realmente boas pessoas para ele buscar conselho, já sabia como funcionava a política do reino aqui. E aí eles disseram o seguinte para Roboão assim, aconselhai, pois, a resposta ao povo. E disseram aqui, ó, versículo 7. E eles lhe disseram falando, dizendo, se hoje fores servo deste povo, e servires e respondendo-lhe com boa palavra, todos os dias eles serão servos seus. Aqui então, ele fala, olha, se você responder com o povo, com boa palavra, se você servir ao povo, esse povo não vai te deixar. Atende à voz do povo. É isso aqui que os conselheiros, né, de, de Salomão ali acabaram aconselhando Roboão. E aí, será que ele vai dar ouvido aqui, né, a esses conselhos? Bom, ele vem, aqui o texto mostra que ele vai buscar conselho também entre os jovens, tá bom? Muito importante aqui a palavra aqui do presidente Nelson, né? Porque a gente não vê Roboão buscando um profeta, um conselho, tá bom, do Senhor ali. Então o presidente Nelson ele disse o seguinte: nos dias vindouros não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação do Espírito Santo. Então nós precisamos da orientação de buscar a Deus nas nossas decisões. O próprio Cristo também disse: quem quiser entre vós fazer-se grande, será vosso servo. Então o segredo para ele governar é ser servo das pessoas, ajudar, abençoar a vida das pessoas. E aqui
infelizmente, a gente vai ver aqui que é, a, 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 a imaturidade aqui de Salomão, né, de Roboão, né, o filho de Salomão aqui. O versículo do 12, o, do versículo 8, aliás, do versículo 11, do 8 ao 11 diz assim, ó, porém ele deixou o conselho dos anciões que lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam diante dele. Esse aqui, quando fala que era o conselho dos jovens que viveu com ele, não era tão jovens adolescentes, tá bom? Era aproximadamente a idade que Roboão tinha, aí uns 40, 45 anos, tá bom? Eram pessoas que cresceram com ele, a juventude, que vivia ali, né, desfrutando de uma vida boa, tá bom? Não tinha, não lutaram em guerra, nada disso, tá bom? Então é importante saber disso aqui. E disseram eles aqui, aconselhai vós e respondendo a este povo, o que eu falo? Dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Então, Roboão impõe aqui, fala para eles, olha, o povo está falando isso, como que eu devo agir? E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim fará a este povo que falou, dizendo, teu pai te fez pesadíssimo o vosso jugo, mas tu o aliviarás sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Aqui é uma expressão judaica, né? Ele está falando, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura, os lombos de meu pai. Os lombos, né, na cultura judaica, ela tem o sinônimo de força, de vitalidade. Então, o que ele está dizendo? Que a menor força dele é maior do que a força do pai dele. É isso que ele está falando. Que ele não vai diminuir o jugo do povo, que ele vai fazer maior ainda. Então tem essa expressão aqui. Ele também diz assim: assim que meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda aumentarei o vosso jugo. E meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então ele falou: vocês acharam que estava ruim com meu pai? Vai piorar, vai piorar para vocês. E aqui fala: meu pai vos açoitou com açoites, com chicote, eu vou vos açoitar com escorpiões. Escorpião é um nome que se dá para o mesmo chicote, só que aí tem nós na ponta, né, para machucar mais, às vezes pedaço de osso amarrado, metais, então para perfurar mesmo a carne e machucar. Então, aqui eu não acredito que eles estavam chicoteando, né, os israelitas, eu acho que não era esse o caso, mas ele está falando que seria pior do que o pai dele, né? Aqui a gente está vendo ele tentando governar o povo de Israel por medo, por imposição, e isso não funciona. Nós devemos liderar por persuasão, não com amor às pessoas. Esse que é o ponto que nós devemos fazer. E não é isso aqui que nós vemos Roboão fazer, tá bom? Então vamos continuar aqui no versículo 12, do 12 ao 15 aqui. Versículo do 12 ao 15, a gente chega aqui no ápice, né, do capítulo, porque aqui mostra a decisão. Né? Ele ouviu o conselho dos anciões, os mais velhos, e depois ouviu dos jovens. Né? A palavra que é usada ali, que ele não deu ouvido, é desprezou. Ele desprezou o conselho dos mais sábios para seguir o conselho ali dos jovens, né, que estavam com ele. Então a gente vê aqui a decisão que ele traz ao povo. Ele pediu três dias, o povo se foi e agora se reuniram novamente. Veja as consequências disso, né, da palavra dele aqui. Ó. Foram, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. E Roboão com o seu rei havia falado, dizendo: voltai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente. Veja que os anciões, eles falaram assim: se você falar palavras boas ao povo, o povo vai servir você. Aqui, essa palavra aqui diz que ele respondeu duramente. É realmente com ignorância, ele foi bruto com o povo, tá bom? Além da notícia que ele vai trazer aqui vai ser ruim para o povo, ainda assim ele fala com arrogância,
e isso vai acabar destruindo, né? Igual eu comecei a mensagem, dizendo que aquilo que demorou anos para se construir essa união, em pouco tempo aqui, né, na coroação já de Roboão, há essa divisão, tá bom? Acontece essa divisão aqui. Ele disse então aqui, com palavras duras, né? Ele falou aqui: o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara os conselhos dos anciãos que havia aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda mais aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. E o rei, pois, que não deu ouvido ao povo. E essa reviravolta vinha do Senhor. Quando fala que essa reviravolta vinha do Senhor, que o povo não ouviu, né, é porque já havia sido profetizado pelo profeta Aías que isso aconteceria, né? Ele rasga lá sua capa, dá 10 pedaços para Jeroboão, dizendo que ele vai ficar, vai rasgar o reino, tá bom? Mas aqui, essa escritura ela não está ensinando que Roboão ele foi obrigado a fazer, tá bom? Aqui, ainda assim, ele continua com o seu arbítrio e a sua responsabilidade. Aqui, esse versículo ele só está ensinando que Deus já conhecia a história. Bom, aliás, já havia falado desde a época de Salomão, porque Salomão não guardou os mandamentos de Deus, o reino seria dividido. E agora chega aqui, né, na vez de Roboão, a gente vai ver esse reino dividido, tá bom? Então, os responsáveis não é Deus, que só compartilhou a profecia ali. Os responsáveis aqui foi Salomão, por não ter vivido os mandamentos de Deus, e Roboão, por também não dar ouvido ali a Deus. Então, continua aqui. Ele não deu ouvido aqui. Eu estou no versículo 15, né? Que eu falei do profeta Aías aqui. Bom, é isso. Vou ler o último versículo aqui para nós, tá bom? É o versículo 16. Vendo, pois, todo a Israel que o rei não lhe dava ouvido, tornou-se o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Então, as outras tribos pegaram e falaram: que parte temos nós com Davi? No texto aqui é de propósito que eles falam que parte temos nós com Davi. Eles não falam o rei Davi. Já está criando uma distanciação do reino, rompendo ali, tá bom? Com a linhagem de um rei para todos aqui. E ele continua aqui: não há herança para nós com os filhos de Jessé. Né? Então, mais uma vez, eles usam um termo simples aqui, né? O filho de Jessé. Davi, e Israel se foi da sua tenda. Aqui essa expressão, e Israel se foi da sua tenda, é uma expressão militar, quando o exército recolhe a sua tenda para ir embora. Então, a partir desse momento, eles saem, eles vão embora, tá bom? E vai ficar ali Roboão sozinho, né, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim também, que era colado ali em Jerusalém, também permaneceu. Na verdade, o lugar onde foi construído o templo em Jerusalém, ali, na verdade, era da tribo de Efraim. Não, da tribo de Efraim não, da tribo de Benjamim. Era uma tribo bem pequena, e aí eles vão ficar sobre o governo ali de Roboão. A gente vai continuar estudando ainda amanhã. A gente vai ver que Roboão ele foi tão imaturo que mesmo depois dessa ruptura, ele manda pessoas ir lá cobrar imposto, né, do, na tribo do norte, né? A tribo que se separou dele. E aí o povo vai ser apredejado lá, né? Quem vai buscar imposto. Porque deu toda essa confusão aqui. Então a gente vê essa divisão aqui do reino. Algo para nós aplicarmos para a nossa vida. Roboão ele tinha os melhores amigos ali, buscou o conselho dele, mas o que nós podemos aprender? Que nem sempre os melhores amigos eles têm os melhores conselhos, tá bom? A gente deve se aconselhar com líderes, a gente deve se aconselhar principalmente com Deus, como o presidente Nelson colocou. Nos últimos dias, nos dias que virão, não será possível sobreviver espiritualmente sem a influência do Espírito, né? Sem buscar a Deus, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.